Acompanha-nos o Celso Filipe, diretor adjunto do Jornal de Negócios. Bom dia, Celso, bem-vindo. Como é que está o comportamento do preço do barril do petróleo hoje? Está como esta instabilidade? Está como a situação no Médio Oriente, está instável. Por comparação com ontem, o Brent registra uma ligeira subida, mas está ainda abaixo dos $100, estava nos 90, está à volta dos 97 dólares, o que sinaliza também a fragilidade do cessar-fogo. Alguma desconfiança, não é? Desconfiança, a palavra... Porque ontem vimos que houve uma descida. Exatamente, Portanto, ontem houve uma descida. O que acontece depois é que a fragilidade da situação ficou demonstrada através dos ataques de Israel ao Líbano, que segundo os especialistas foram, aliás, os mais duros de sempre desde o início da guerra, e obviamente que esta situação, até porque um dos pontos do cessar-fogo entre o Irão e os Estados Unidos era precisamente o fim dos ataques ao Líbano, não foi cumprido. Essa situação causa, obviamente, incerteza, e isso reflete-se nos mercados, claro, não só no preço do petróleo, como também as bolsas. As bolsas ontem estavam no verde, como se usa dizer. Hoje já estavam outra vez em perda, ou seja, a desvalorizarem, sinal de que como se diz, os sentimentos são diversos e vão mudando muito repentinamente à forma como os intervenientes vão evoluindo e aquilo que vão dizendo ao longo do dia, e que muitas vezes é contraditório com aquilo que dizem à tarde, é contraditório com aquilo que disseram de manhã, sim, e portanto andamos todos a navegar à bolina. Sobretudo se falarmos do presidente norte-americano. Exatamente. Ainda não é possível, portanto, percebermos, ou seja, ainda é uma incógnita aquilo que vai acontecer com o preço do gasóleo e da gasolina na próxima segunda-feira. É uma preocupação transversal a todos os portugueses, e não só, como vimos agora na peça que passámos anteriormente a todos os países da Europa, como vimos, claro, ali em relação à França. Se ainda assim, se o petróleo o preço se mantiver abaixo dos $100, é possível que haja uma correção para baixo, ou seja, que o preço se reduza, não significativamente, mas que haja um movimento de descida do preço. Pelo menos não suba. E pelo menos não suba. Ainda assim ficará muito distante do preço a que os combustíveis estavam a ser vendidos antes do início desta guerra. Celso, olhamos também para aquilo que pode ser a saída encontrada neste acordo em relação ao Estreito de Hormuz. O Irão está a exigir a cobrança de portagens e poderá ser mesmo efetivada em criptomoedas. Explica-nos qual é que é o interesse do Irão nisto, e se isto, no mundo atual, pelo menos, não estamos a falar daqui a 10 ou 20 anos, isto seria possível de se efetivar? Isto é sempre possível de se efetivar. Agora, há uma coisa que é preciso ter em conta. Fala-se dessa portagem, mas essa portagem, o pagamento dessa eventual portagem, não consta dos princípios de acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão. Portanto, é uma proposta que circula... Poderá vir a ser discutido no acordo, nas negociações que poderá ser discutida. Era uma coisa brutal, porque tendo em atenção que passa uma média de 138 navios ou 140 pelo Estreito de Hormuz diariamente, se multiplicarmos isso por 2 milhões, basicamente o Irão iria arrecadar uma fortuna, uma fortuna, utilizando um termo do próprio Trump, colossal. Não sei se isso vai acontecer. Poderá haver uma forma de dizer, calcular os estragos da guerra em X, e essa portagem ser paga até por fazer o valor em que foram calculados esses estragos. De toda a forma, isso a verificar-se significa que há um aumento dos custos de transporte, e que esse aumento dos custos de transporte se irá refletir no preço de todas as mercadorias que por ali passam, sejam elas petróleo, o gás, fertilizantes ou tudo o resto, todo o tipo de commodities que circula, que passam por ali. Seria evidentemente uma taxa brutal. Isso iria afetar-nos, Celso? Nós, União Europeia... Afeta-se o impacto daquilo que está a acontecer no Médio Oriente, como se viu, é um impacto global. E, portanto, todas as medidas, mesmo que nós estejamos menos expostos ao Médio Oriente,
mesmo que as nossas importações de petróleo não passem por ali, há sempre um efeito em cadeia. E, portanto, Portugal, como todos os outros países, será sempre afetado por esse aumento dos custos. Agora, eu volto a sublinhar, esse pagamento de portagem não consta nos 10 pontos do acordo de cessar-fogo. E, portanto, estamos a fazer uma especulação. Sim. Porque não sabemos muito bem se não haverá, aliás, o próprio presidente norte-americano acusa a CNN e o New York Times de apresentarem uma proposta que não existe. Nós ontem tivemos o cuidado de tentar verificar várias fontes e fazer o cruzamento das várias propostas, porque havia órgãos de comunicação social que davam uma proposta, havia outros que davam outras. Há algumas diferenças quando as propostas são em farsi, na língua iraniana, ou quando são apresentadas em língua inglesa. Agora, é garantido que em nenhuma delas está a referência a essas portagens. De qualquer forma, seriam, como eu te digo, vamos fazer as contas. 2 milhões por 130 navios dá qualquer coisa como 200 e tal milhões por dia. Muito facilmente chegaríamos a 20 e tal mil milhões de euros, 25 mil milhões de euros, não, de dólares, que é o PIB do Irão, o equivalente ao PIB do Irão. Portanto, dito de outra forma, caso estas portagens fossem efetivadas, tendo em consideração o número de navios que passam diariamente por este estreito, sairia a sorte grande ao Irão. Celso Filipe, obrigada. Até já. Obrigado. Obrigada, bom dia.